Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre os problemas da segurança aqui em São Paulo, aumento de furtos e roubos na capital. Eu converso com o Rafael Alcadipani, que é professor da FGV e especialista em segurança pública. Rafael, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, o paulistano anda reclamando muito do aumento de furtos, de assaltos em geral. É inseguro você andar nas ruas, essa questão de roubo de celular aumentou muito. Nós temos alguns dados até defasados, mas aumentaram aí os furtos em geral 23,4%, de veículos 21%. Nós tivemos aí os roubos de veículos em queda, mas tem a questão do furto mesmo, né? E nós tivemos até uma certa mobilização das polícias em geral, desde o dia 21, tentando agir. Você tem grupos de motociclistas agindo, aqueles que vêm como que se fossem trabalhadores de aplicativos. Você vê condições da segurança fazer frente a essa nova onda? Olha, Denise, infelizmente isso já era alguma coisa esperado. Na medida em que a gente termina com a pandemia e as pessoas voltam a ocupar as ruas, a gente começa a ter uma circulação maior de pessoas numa situação econômica muito ruim do país. A gente tem uma inflação alta, a gente tem um desemprego alto e, infelizmente, a questão econômica ela é proxy para efeitos na segurança pública. Esse é um lado. O outro lado é que a gente tem uma polícia muito defasada no que diz respeito ao número de pessoas que trabalham nas polícias. A polícia militar tem um quadro de efetivo importante, a polícia civil tem um quadro de efetivo gigantesco. Então, quando falta gente, você não consegue fazer as investigações, você não consegue colocar o patrulhamento como ele deveria. Então, essas duas coisas elas são um problema que é um problema expressivo. E tem uma terceira coisa, que os criminosos estão percebendo cada vez mais o valor do furto e do roubo do aparelho celular. Porque eles estão conseguindo invadir alguns aparelhos e conseguem tirar coisas bancárias das pessoas e o próprio aparelho está se transformando como se fosse um novo carro na mão dos criminosos, que eles desmontam, que eles vendem, que eles mandam para o exterior. Então, se você pensar que o aparelho é um aparelho pequenininho aqui na Avenida Paulista, que se ele pegar é muito difícil de ser detectado e rapidamente ele pode ser vendido e ele ganha às vezes mais com um aparelho de celular do que com um carro e com uma moto. Então a gente acaba criando um cenário de tempestade perfeita. Agora, os números em relação ao pré-pandemia, eles não aumentaram tanto. Mas a sensação de insegurança é muito grande, porque, por último, a gente tem um novo modus operandi dos criminosos. A gente lembra que antigamente você viu uma pessoa na garupa de uma moto e já ficava preocupado. E a polícia conseguiu abordar, conseguiu fazer uma série de ações com relação a isso. E agora eles estão atacando em bandos. Então o criminoso ele também muda a sua forma de operar. E disfarçados, né? Claro, totalmente disfarçados, porque eles usam as roupas dessas pessoas de integradores de aplicativos. Essas roupas também, esses baús não têm muitos mecanismos de segurança. As empresas precisam ter responsabilidade e também assumir o seu papel. Mas tem cópias vendidas na internet, inclusive, né? Sim, infelizmente isso acontece, mas você tem que ter mecanismos de segurança. E tem uma outra coisa, Denise, que eu soube esses dias que é muito sério. As operadoras de telefone celular não têm bloqueado, algumas operadoras não têm bloqueado todos os celulares que são furtados e roubados. Então, ele facilmente volta para o mercado. E isso é muito sério. E, por fim, tem uma questão política. A Polícia Militar não gosta do atual governador, do governador João Dória. Saiu, né? Que saiu, né? O atual governador que tinha sido eleito, agora é o governador Rodrigo, que ainda nós não sabemos muito o que veio, né? E eu sinto muita resistência ao PSDB dentro da Polícia Militar. E no momento de eleição, essas coisas acabam se aflorando. E existe uma tendência muito forte de apoio dentro do oficialato da PM, não a instituição, mas de oficiais e de muitos policiais, ao candidato do Bolsonaro, ao candidato Tarcísio. E aí acaba se gerando um efeito político, no meu ponto de vista, dentro da própria tropa, que acaba se não indo tão forte quanto deveria ir. Agora, Rodrigo Garcia fala de reformulação de toda a equipe, o que incluiria também a polícia. O que eu acho bastante problemático. A polícia não pode ser joguete do momento político da ocasião e dos interesses políticos da ocasião. Do meu ponto de vista, a chefe de polícia tem que ter mandato, para que ele possa desenvolver um plano e que ele possa trabalhar. Agora, a gente fazer uma troca, faltando menos de um ano para finalizar um governo, onde você gera uma instabilidade muito grande, porque são realocados todos os cargos. No caso da Polícia Militar, dependendo de quem o Rodrigo Garcia nomear, muitos oficiais vão sair, muitos coronéis vão sair, porque eles têm uma questão de cultura muito forte ali, e vai gerar um desarranjo na segurança pública de São Paulo.
Política de segurança pública tem que ser política com P maiúsculo, tem que ser política de Estado. Ela não pode ser política das questões de ocasião. A polícia jamais pode ser entregue a partidos políticos, como a gente vê acontecer algumas vezes em alguns lugares do Brasil. A polícia não pode entrar na composição do jogo partidário. A polícia tem que ser independente e ela tem que ter uma estabilidade no seu comando. Então, no meu ponto de vista, se o governador Rodrigo Garcia decidir alterar a sua cúpula da segurança, que tem feito um trabalho bastante adequado, tem tido uma reforma muito importante em termos tecnológicos e tudo mais, eu acho que ele vai dar um tiro no pé. Agora, você falou dessa questão de segurança da política. O candidato Tarcísio já sinalizou a possibilidade de tirar a câmera que os policiais têm de usar, que seria uma segurança, inclusive, quanto à atuação da polícia, porque ele falou que a polícia deixa de tomar decisões exatamente porque está sendo filmado. Como é que você vê essa questão? O bom policial não tem medo nenhum de estar sendo filmado a ação que ele faz. Infelizmente, me parece que esse candidato está querendo jogar para a torcida. Quanto do dinheiro público do cidadão foi gasto para comprar essas câmeras, para montar todo o aparato tecnológico com relação a isso? Isso é um programa que há mais de 10 anos a Polícia Militar tem estudado. Isso é uma política de governo. Você querer jogar isso no lixo é desperdício de dinheiro público de alguém que diz que quer fazer gestão eficiente. E é desconsiderar vários avanços que aconteceram. Porque a gente tem que pensar numa polícia que é uma polícia profissional. A Câmara auxilia na profissionalização dessa polícia, na melhoria de muitos indicadores, na melhoria da satisfação da pessoa e na proteção do próprio policial. Alterar isso nesse momento, como uma questão política, mais uma vez, é tratar a polícia com um P minúsculo. E não é ter política de segurança pública, é você querer fazer com que a polícia fique o tempo inteiro sendo tratada como se quase jagunço fosse. Então, no meu ponto de vista, só se você pensar no gasto público que já foi feito com relação a isso, você alterar isso completamente e mudar 180 graus o ângulo de onde está indo uma instituição policial, é jogar dinheiro no lixo e é fazer a polícia ser menos profissional. Agora, enquanto a gente não vê a polícia se reorganizar e ter um efetivo maior e mais eficiente, a população é que tem que cuidar da própria segurança. Você não tem liberdade de estar com o teu celular na rua, você tem que tomar muito cuidado onde você circula, onde para o carro e contratar segurança particular, né? Infelizmente, sim. E o pessoal que mais sofre é o pessoal das periferias, onde não tem tanta disponibilidade de serviço policial, onde você não tem tantos seguranças privados. Isso é um problema histórico do Brasil e de uma cidade desigual como São Paulo. A gente não vai conseguir resolver isso do dia para a noite. Agora, por outro lado, é muito incorreto o que os governos fizeram, que foi deixar a polícia chegar nessa situação. Uma das proxies importantes para combate à criminalidade é a quantidade de policiais por habitante. E em São Paulo isso tem decrescido. Você pega, por exemplo, as delegacias de São Paulo, são apenas quase 4.500 policiais, para uma cidade de 12 milhões de habitantes. Você pega a Polícia Militar, tem um claro de efetivo expressivo. Então, na hora que você precisa e liga para a viatura não está lá. E outra coisa, o trabalho ainda é muito burocratizado. Tem feito melhorias agora, as melhorias dos sistemas, mas ainda é muito burocratizado. É só agora, nesse ano, em 2022, que eles estão unificando o BO da PM com o BO da Polícia Civil. Tem muita subnotificação por causa disso. A pessoa não quer perder tempo por uma coisa que não vai dar resultado, né? Claro, ela perde confiança na instituição policial, ela perde a confiança não só na polícia, mas no Estado como garantidor da sua segurança. E Denise, a gente não pode se enganar. Não vai ser um discurso fácil que a gente vai conseguir mudar essa situação. A gente precisa de profissionalismo cada vez maior. É isso, nós conversamos sobre a segurança aqui em São Paulo com o Rafael Cadipani, que é professor da FGV e especialista em segurança pública. Rafael, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Boa noite. Com vocês.